Somente uma tarde. Acho que nem faz mais hoje desse passeio aqui. Dava as 3 agulhadas assim para o negócio sair. Mas curava. Então, o Senhor vai chamar o profeta. Vai chamar o profeta. E manda ele trazer um recado para o rei Ezequias. Porque Ezequiel 18, 23, Deus vai dizer assim, que ele não tem prazer nem na morte do ímpio, mas que todos se arrependam e se convertam ao Senhor. Então Deus está dizendo assim, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Eu quero te curar. Eu não tenho prazer na morte de ninguém. Eu quero te sarar nessa noite. Eu quero falar com você nessa noite. Aí o Senhor pega Isaías e diz, vai lá ao rei Ezequias. Leva uma mensagem a ele. Qual foi a mensagem que Isaías levou? A casa do rei Ezequias não estava em ordem, estava? É duro, né, irmão? Dói, né? E o Senhor está dizendo para nós nessa noite. Às vezes tem tempo que nós precisamos parar e olhar para dentro de nós. E verificar se não precisa mexer em alguma coisa. Para pôr uma casa em ordem é porque está bagunçado, irmão. Lembra da moedinha da viúva? Caiu. Teve que mexer na casa inteira para poder. Teve que limpar. Teve que tirar coisas do lugar. É forte, mas eu vou dizer, irmão. É forte, mas eu vou dizer. Foi a palavra que Deus me deu. Dentro desse texto que ele passou para mim. Às vezes, no escuro nós não conseguimos achar nada. Precisamos do quê? Da lã? De luz. E quando a casa está escura, você consegue ver? E quando você acende a luz? E quando nós falamos de limpeza, é porque a casa está suja. Aí o pastor disse assim, tá forte, tá, irmão? Me cortou também. E através de Isaías, ele vai lá e dá o recado. Põe a sua casa em ordem, senão você vai morrer e não vai viver. Agora, ponto. Vamos aí. O que fez Deus mudar de ideia? O que fez Deus mudar de ideia? O que fez o Senhor voltar atrás? O que fez Deus olhar do trono e dar uma segunda chance? Alabracete. Alamanarasuia de rap. O que fez Deus lá de cima do trono e dizer, não, eu vou mudar essa história de novo? É quando o homem olhou para dentro de... E quando eu começo a entender, pastor, que eu preciso olhar para dentro de mim, as coisas começam a mudar. Porque o único que pode olhar e entender dentro dele mesmo é você mesmo. É você e o Senhor que está no trono. E muitas das vezes o Senhor coloca nós em situação para você parar. Oh, para um pouco, olha dentro de você. Olha aí. Como está sua casa? Restauração, né? Cura, restauração. E aí, quando Isaías volta, quando ele está começando a sair do pátio, quem aparece de novo? Quem aparece de novo para Isaías? Deus.
Eu costumo dizer que Deus nunca faz nada sem prova. Porque o dia que chegamos nós diante dele, Senhor, eu não consigo. E aí o Senhor vai dizer a Isaías, volte lá. E diz a ele, mas por que Deus mandou ele voltar? Ele olha para dentro de si, me acompanha aí. Ai, Senhor, me perdoe. Eu preciso mudar mesmo. E aí o texto vai dizer que ele começa a se banhar em lágrimas, já a chorar. E Deus mudou a sua situação através do quê? Do seu arrependimento. A cura vem quando há arrependimento. E o pecado é a pior coisa para deixar um ser humano doente. Quando uma pessoa está vivendo uma vida de pecado, ele deita na cama, você acha que é dor psicológico? Você acha que vai dormir? Ele esmaga o travesseiro de noite, mas não dorme. Por quê? Porque não existe algo pior para nos acusar do que a nossa própria consciência. É quando você deita e olha assim, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Mas lá nas epístolas de João, capítulo 1, verso 9, para alegrar o seu coração agora, ele diz assim, todo aquele que me confessa, eu sou justo e fiel para vos perdoar, para vos purificar de toda injustiça que tiver feito pelo meio do seu corpo. Então Deus olha para o rei Ezequiel, que é o seu arrependimento. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Eu quero ver o seu arrependimento. Eu quero ver o seu arrependimento. A cura chega, a libertação chega. Porque quando verdadeiramente há um arrependimento dentro do meu coração, e o Isaías vai dizer para ela, o Deus mandou te dizer de volta aqui, meu amigo, ele vai te acrescentar mais 15 anos de vida, ele vai te curar. Nessa noite Deus está dizendo, a cura, mas precisa de arrependimento. Eu quero, precisa de arrependimento. Aí no Salmo 38, verso 3, Davi reconheceu, agora que reconheceu a sua falta de saúde por causa do seu pecado. Se expressou assim a Natan: parte sã na minha alma, na minha carne. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde em meus ossos por causa do meu pecado. Acabei de dizer. Ele está dizendo assim: estou ruim. Estou doente. Porque o meu pecado está fazendo os meus ossos adoecer. Aí eu vejo um Deus tão lindo. Aí eu vejo um Deus que já manifestou a sua graça lá no Velho Testamento. Aí eu vejo um Deus olhando para um coração arrependido. Por mais que as consequências foi dura, por causa do erro. Todo aquele que peca vai ter consequência. Deus perdoa, mas a consequência vai acontecer, não adianta reclamar. Aí Davi arrepende do seu coração. E outra coisa linda que eu achei de Davi, ele disse: Senhor, não retire de sobre mim teu espírito, porque sem o teu espírito eu morro. E o pecado leva à ausência do espírito se não houver um arrependimento. A cura vem para a tua alma, a cura vem para o teu coração, mas precisa ter arrependimento. E nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você: talvez
Você tem se sentido fraca, doente, espiritual. Libera o que está preso dentro de você. Libera o que está preso dentro de você. Começa a se ver do começo, meio, aonde você está hoje. E Deus deu o quê? Uma segunda chance para Davi. Então nós estamos diante de um Deus que sempre nos dá uma oportunidade para melhorar. Para alcançar a cura, para alcançar a bênção, para alcançar a vitória. Nós estamos diante de um Deus que nos revela que Ele tem saúde, que Ele tem paz, que Ele tem força para você. Ele quer te curar. E nessa noite nós estamos diante desse Deus, que Daniel disse que Ele é como a Sião do dia, sobre o trono. João disse que Ele está no trono, sentado, cabelo branco como a neve. Aleluia! Olha como chama de... É esse o Deus a qual nós estamos diante dele. Aí o salmista no Salmo 139 diz que não tem como você esconder dele. Não tem como eu esconder dele. Então nessa noite, ele está olhando para esta casa de oração e dizendo: eu quero restaurar você nessa noite. Eu quero te dar saúde nessa noite. E o seu Deus está aqui nessa noite para garantir que você saia deste lugar com a mente curada, com o corpo sarado e o seu físico restaurado pela sua palavra. Estou caminhando para o final. Salomão revela em Provérbios capítulo 3, 7 e 8. Salomão revela assim que o segredo de se recuperar a saúde, dizendo: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor, afaste do mal, isto será como remédio para o seu corpo, refrigério para os olhos. Tema ao Senhor e se afaste do mal. Tema ao Senhor e se afaste do mal. Porque mesmo na enfermidade, quando eu temo a Deus, me afaste do mal, o Senhor me restaura. Nós olhamos no capítulo 1 de Jó, um homem que foi notuado no céu pela sua sinceridade, pela sua fidelidade, por tudo que Deus permitiu para que ele passasse, mas no final a sua saúde foi restaurada. Por quê? Por causa da sua intimidade com o Senhor. E eu olho para o capítulo 1 de Jó e vejo um homem íntegro, reto. E o que Salomão diz aqui: se desviava-se do mal. Quando eu estou desviando do mal, eu quero permanecer na santidade. Quando eu estou desviando do mal, eu quero permanecer na santidade. E o Senhor diz: buscai a santidade, a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Sabe o que eu quero trazer para nós nessa noite e encerrar? Aleluia! Se desvie do mal. Se desvie de tudo aquilo que te arrasta para longe de Deus. Assim você terá saúde. Assim você terá força. Assim você terá restauração. Por quê? Porque o mal não habita mais em mim. Mas o que habita em mim agora é a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo nessa noite está dizendo: eu quero te guiar por um caminho melhor. Eu quero te guiar para um lugar melhor. Aonde você pensa que é bom, mas não é. E você tem ele para te conduzir e dizer: aí não passa por aí. E ainda o provérbio vai dizer que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é morte. E nós não estamos diante de morte, nós estamos diante da vida. E a vida nessa noite é Jesus. E para nós encerrar, todo aquele que se aproximou de Jesus foi liberto, curado e sarado pelo poder do sangue vertido na cruz do Calvário. Então nessa noite, aproxime de Jesus, muda a sua vida, muda a tua história e receba a cura, a libertação do céu nessa noite para a sua vida e para o seu coração.